Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro do Jacatirão, ali no Morro da Carolina, no Jacatirão, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, da congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Para ministrar mais uma aula aqui neste vídeo, a aula de número 8, lição número 8 da classe de adultos da CPAD. Nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo São Paulo, e nessa lição específica, Paulo, o discipulador de vidas. Evidentemente, esse vídeo, como quase sempre falamos, é direcionado àqueles irmãos que estão com alguma dificuldade, por trabalho, estudo, ou outro motivo, ou de enfermidade, por exemplo, alguma dificuldade ainda no transcorrer da pandemia da Covid-19, que não pode estar presencialmente na igreja. Os demais que podem estar nas respectivas igrejas, na igreja e congregações, na sede, devem estar presentes porque está funcionando presencialmente. Então vamos ao vídeo. Como sabe também que normalmente nós gravamos 2 vídeos, com o primeiro vídeo com a parte inicial, a introdução e a parte 1, e normalmente o segundo vídeo com a parte 2, a parte 3 e a conclusão. Paulo, discipulador de vidas, textual. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 40 e 41. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Vamos aqui então ao texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 2, 42 a 47 e depois em Atos 20, do 1 a 4. E perseveravam na doutrina, Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em Atos 20, diz: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até Ásia Sopatro de Bereia e os de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. O objetivo geral do autor da lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado e pregar e ensinar. E os objetivos específicos para cada um dos 3 pontos. No ponto 1, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. 2, salientar a integralidade da missão no discipulado e pregar e ensinar. E número 3, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Vamos aqui à introdução. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu, para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, apenas um rápido comentário na introdução, esse finalzinho que ele está falando, discipulado, disse: perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor concedeu os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Isso nós vamos estudar. O que é discipulado? Discipulado não é ensinar o pensamento teológico da igreja, denominação a qual a pessoa pertence, embora isso também seja feito gradativamente. Discipulado não é ensinar boas maneiras
ou algumas coisas éticas. Discipulado é ensinar o Evangelho de Cristo e, como vemos nessa lição, especialmente, não teoricamente, mas colocando em prática na vida. Eu tenho que pegar o Evangelho, entender o Evangelho e colocar o Evangelho em prática no meu dia a dia. O ponto 1 é Paulo, o discipulado e o discipulado bíblico. Primeira subdivisão do ponto 1, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu ao discípulo por ocasião de seu aparecimento e despedida. Isso aqui é fundamental entender. Nós sempre falamos que isso é um estudo bíblico. Nós estamos com uma revista escrita por um autor, mas o estudo é bíblico. O que diz em Mateus 28, 19 e 20? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora preste bem atenção nesse versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vamos comentar isso depois que terminar a leitura deste primeiro tópico. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as escrituras, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitar. Começando pelo final, ele cita aqui Atos 2, 42 e 47, nós lemos, acabamos de ler a leitura bíblica em classe. Você lê só o versículo primeiro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí fala depois de outras situações. Como eu disse, eu ia comentar lá em cima o texto de Mateus. O Senhor deu a ordem. A grande comissão é ir de pregar o evangelho, está em Marcos, e de ensinar os discípulos, ou fazer discípulos em todas as nações, que está em Mateus. E no versículo 20 fala, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é ensinar o evangelho de Cristo. Cristo ensinou os apóstolos ensinaram aqueles que os sucederam, e os que os sucederam ensinaram aos que depois se sucedesse, até que o evangelho chegasse ao século 21 e chegando até nós. E nós temos que fazer a mesma coisa, ganhar uma alma e depois ensiná-lo exatamente como a Bíblia nos mostra aquilo que Jesus ensinou. Não podemos inventar um nosso evangelho, não podemos criar um novo evangelho, mas temos que ensinar aquilo que Cristo ensinou, a sua palavra. Ele diz, depois do dia de Pentecostes, quando historicamente a igreja começou, logicamente, historicamente é a maneira de falar, quando a igreja começou, algum discute, quando Jesus chamou o discípulo, os apóstolos, a igreja começou quando Cristo começou a pregar, a igreja começou no dia de Pentecostes. Eu não fico preocupado em saber o dia que a igreja começou, marcar uma data específica. Todos esses fatos foram importantíssimos para a estrutura da igreja primitiva e que é a estrutura que temos que adotar como modelo para nós nos dias atuais. Então, o importante é saber que a igreja começou aí no dia de Pentecostes, a partir daí, logo depois, nós vamos falar bem especificamente no ponto 2, não só almas foram ganhas, mas elas também foram ensinadas. A Bíblia, volto a dizer e vou repetir durante toda a lição, não é um conhecimento teórico da Bíblia, é um conhecimento prático. É aprender a palavra e colocar em prática na minha vida cotidiana. E como já comentamos aqui no final, que ele fala do serviço que fazia para o programa, e no final ele cita Atos 17, 1 a 9, 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10, podia ter citado outros textos. Paulo não somente convencia as pessoas que Cristo era o Salvador. Nós estudamos na lição passada qual era a pregação de Paulo. Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Era isso que ele pregava. Convencia a pessoa que Jesus, que foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas era nascido de Maria, da descendência
de Davi, da descendência de Judá, como a Bíblia nos falava no Antigo Testamento. Ele era o Cristo prometido que estava sendo esperado. Por quê? Os gentios nem estavam esperando um Cristo, mas ele ensinava para eles a necessidade do Messias, de Deus, e eles entendiam, alguns entendiam, logicamente outros não, e os judeus estavam esperando ainda o Messias, não acreditavam que Jesus era o Messias. Ele convencia biblicamente pela escritura do Antigo Testamento que Jesus era o Cristo que eles estavam esperando. E não somente o fazia, assim que eles aceitavam a Cristo, é o que ele diz, mostrava-lhe como imitá-lo. O próprio Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que devemos fazer hoje? Sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Gálatas 1, 15 a 17. Paulo sabia do desafio de defender o nome de Jesus diante dos judeus. Nós já estudamos a lição passada. Paulo, quando se converteu lá em Damasco, no caminho de Damasco, entrou em Damasco, Ananias orou por ele, todas aquelas coisas aconteceram, e Paulo começou a pregar lá para os próprios judeus. Depois foi a Jerusalém, rapidamente pregou também. Depois ele percebeu, ele fala isso em Atos 26, que era necessário sair de Jerusalém, não ficar ali. Ele vai então para o deserto da Arábia, e ali passa durante 3 anos tendo uma comunhão com o Senhor lhe aparecendo, lhe revelando coisas que ele precisava saber, se preparando para o ministério que Deus havia chamado ele, que ele já tinha consciência. E lá depois o Senhor revelou na igreja de Antioquia, quando ele e Barnabé foram separados por uma obra específica, que é o ministério da pregação da palavra de Deus, de serem missionários, levarem outras culturas, outras nações a palavra do Senhor. Então, depois ele volta, faz aquela tour, volta a Jerusalém, vai para Antioquia e tal, muitas coisas acontecem, vai para Tarso, vai para Antioquia depois. Ele então se preparou, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. O discipulador, eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Vou dar um exemplo prático para entender. Se eu não sei nada de engenharia, como é que eu vou ser um professor de alguém que está estudando engenharia? Ou se eu não sei nada sobre contabilidade, como é que eu vou dar uma aula para quem está estudando para se formar um contador? Não, eu tenho que conhecer. E muitas vezes, como aqui, também, não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático, para que eu possa ensinar. Eu quero ensinar sobre Jesus, ser um discipulador. Eu preciso conhecer a Bíblia Sagrada, eu preciso ter experiência com o Senhor na prática para poder ensinar as pessoas. Foi isso que Paulo buscou e recebeu. Paulo sabia do desafio de defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Conheci uma pessoa recentemente, não vou falar as circunstâncias aqui, porque esse vídeo vai para o YouTube, e conversando com essa pessoa, ela disse que gosta muito de estudar a Bíblia. E até pretende fazer um curso teológico, mas não pertence a igreja nenhuma, não entregou a sua vida a Jesus. Isso não dá certo, meu amado irmão. A primeira coisa que temos que fazer, já estudamos isso em lições passadas, não só nesse trimestre, é aceitar Jesus como Salvador, entender que somos pecadores e que não há outro meio. Eu não vou ser salvo porque eu estudei muito a Bíblia, ou porque eu lia muito a Bíblia. Não vou ser salvo por causa disso. Eu sou salvo porque eu me reconheci pecador. Porque mesmo lendo a Bíblia, nós temos aí, no Brasil e em outros lugares, pessoas que conhecem a Bíblia de frente ao verso, sabem de cor e salteado, mas não aceitaram a Cristo como Salvador, não entregaram a sua vida a Cristo. Ou seja, eu conheço a Bíblia, o que a Bíblia manda? Que eu aceite a Jesus como único e eterno Salvador da minha vida, que o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, que eu passe pelas águas batismais,
que eu busco o batismo com o Espírito Santo, que eu vivo uma vida cristã saudável, sadia, e aí o Evangelho estará sendo vivido. Agora, se eu conheço a teoria, mas não conheço a prática, não quero colocar em prática aquilo que eu aprendi, então fica um pouco difícil, fica um pouco complicado. Não, ele fala que no final, conhecer de maneira teórica apenas não basta, mas a formação cristã deve se apresentar uma integração entre doutrina e prática, aprender e colocar em prática. Aquilo que o Senhor ensinou, eu tenho que colocar no meu dia a dia, porque não adianta eu saber e não fazer. Vamos para o terceiro subtópico, né, terceira subdivisão, neste ponto 1, que é a metodologia de Paulo para o discipulado. Como é que Paulo fazia? Como é que ele agia para discipular a igreja? O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho. Então, a primeira coisa é pregar, porque eu não posso discipular alguém que não aceitou Jesus. Então, primeiro aceita Jesus e depois é discipulado. E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, preguei, falei, ensinei que Jesus é o Salvador, fiz o apelo, vamos colocar assim, apelo dessa maneira, hoje não se fala muito apelo, né? Mas fiz o convite, o apelo, seja o que for, para a pessoa aceitar a Cristo como Salvador. Essa pessoa foi tocada pelo Espírito Santo e o aceitou. Então, o primeiro passo do discipulado era esse. Depois, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Quando chegava na cidade, Tessalônica, Bereia, Corinto, Laodiceia, onde ele pregou, algumas cidades não tem carta, mas ele pregou também. Ele pregava nessa cidade e ali convencia alguém dos judeus ou dos gentios que Jesus era o Cristo. Juntando o grupo, ele estabelecia uma igreja naquela localidade. E depois vamos ver que depois ele voltava, são as viagens missionárias dele, como aprendemos até na lição passada. E que era Paulo, um plantador de igreja, né? Então, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-lo, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos do novo convertido. Era o início do discipulado. Pastor, só temos que discipular os novos convertidos? Não, principalmente os novos convertidos. Porque ele precisa, aquela que Paulo fala nas suas cartas, que é a criança que está tomando aí do leite. Mas depois ele precisa sair do leite e comer uma comida mais substanciosa. Eu acabei de ganhar 2 netos, e os 2 netos, o Davi e a Júlia, estão ainda no leite materno. Mas daqui a alguns meses, eles também vão entrar na comida sólida. E vão sair do leite materno depois, daqui a pouco estarão comendo a comida mais sólida, daqui a pouco estarão comendo como nós comemos, normalmente como todo ser humano funciona. A vida espiritual também é da mesma maneira. Eu não posso ficar tomando apenas leite o tempo todo da minha vida. O que significa isso? Apenas na superficialidade do Evangelho, conhecendo só o básico. Mas eu tenho que me aprofundar, conhecer melhor a palavra de Deus para me firmar. Isso acontece no transcorrer da vida cristã. Pastor? Sim, meu amado irmão. Estou aprendendo, sou pastor desde 1992, ou seja, você pode fazer as suas contas e vai agora completar no ano de 2022, agora no início do ano, que eu recebi a nomeação pastoral, né? Havia sido consagrado antes a nomeação em fevereiro de 2022 para dirigir uma congregação, no caso Parque Moísa, 30 anos. E estou aprendendo até hoje. Preciso frequentar a escola bíblica. Pastor, só está ministrando aqui a aula. Sim, meu amado, ministro a aula aqui, mas quando eu estou na sede, eu sento lá no banco, pastor Paulo é o professor da classe, ele ministra e estou aprendendo também. Estudo a lição todos os dias, né, toda semana, melhor dizendo. Pastor, só estudo lição porque você tem que dar aula aqui no YouTube, né, no vídeo, para as pessoas, não, ou para estar dando aula presencialmente na escola dominical. Não, eu estudo porque eu preciso também aprender, e cada dia aprendo. Estou ainda sendo discipulado, ensinado, conhecendo mais e mais o Senhor. Então, nós precisamos ter esse desejo de aprender a palavra de Deus. E a partir daí, né, como o seu ministério envolvia itinerância, o que é itinerância, pastor?
Paulo não ficava fixado no lugar. Algumas poucas vezes ele ficou mais tempo. Atos, acho que é 18 ou 19, fala que ele ficou 1 ano e meio em Corinto, porque abriu-se uma porta e ele ficou ali. Mas não era assim que ele fazia. Ele ficava um tempo na cidade, depois ia para outra, depois voltava, visitava aquela cidade, voltava para Antioquia, depois, passado um tempo, o Espírito Santo enviava ele ia de novo para as viagens missionárias. Não é como hoje, por exemplo, um pastor que fica ali, como eu estou pastoreando a igreja sede em Caxias desde 95. Então, estou ali desde 95 sendo pastor da igreja. 26 anos sendo pastor da igreja. Então, estou pregando, estou discipulando esse tempo todo. Paulo não fazia assim. Paulo, ele tinha a itinerância. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado da fé para dar continuidade ao discipulado do novo convertido. Não pode parar. Então, quando ele saía daquela cidade e ia para outra, ele já deixava um obreiro ali, e daqui a pouco vai ser citado aqui alguns deles, ou enviava depois um obreiro que tivesse outra cidade que houvesse disponibilidade para ir àquela igreja e ali discipular, novamente pregar também, com novas almas para Cristo e discipular aqueles que já estavam e os novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito no trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais. Atos 15, 40, 16, 1, outros. Lá no início da lição falou de Trófimo, Tíquico, Epafrodito. Podemos citar muitos, a qual ajudaram Paulo neste trabalho de pregar e discipular. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com ele e seus cooperadores. Nós vemos isso pelas cartas. Paulo escreveu 4 cartas direcionadas a 3 a pastorais, que eram pastores, Timóteo e Tito, e uma a Filemão, que ele considerava como um amigo para dar uma orientação, um discipulado, um ensinamento sobre uma situação do dia a dia, que era ele receber Onésimo de volta, sobre uma situação que você lendo a carta Filemão, ele escreveu a Filemão. Se você ler lá Filemão, você vai entender isso. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente ao favor de um novo convertido. O discipulado, às vezes, não é só dentro da igreja, numa escola dominical, numa aula. O discipulado é feito de várias maneiras. Você, às vezes, ganha uma alma para Jesus. É seu vizinho. Ele está longe da igreja, ele está longe dos outros irmãos, ele só vai na igreja no dia que tem os cultos. Mas você, diariamente, tem contato com essa pessoa. É seu vizinho, está ao seu lado. Então, você pode visitá-lo sempre sem ser aquela pessoa intrusa, com o consentimento dessa pessoa. E ali ler a Bíblia com ele, orar com ele, aconselhar ele, você estará fazendo o discipulado que será complementado na igreja, numa aula da escola dominical, numa classe especial de discipulado. Também o seu dia a dia, ele vai olhar para a sua vida e ver Cristo, porque nós, como falamos antes, o discipulado, a pregação, qualquer coisa que você faça, não pode ser eu falo uma coisa e faço outra. Se eu ensino a pessoa que Cristo mandou viver assim, ela tem que olhar na minha vida e ver que eu estou vivendo como Cristo mandou. Pastor, mas a gente erra, meu irmão. Verdadeiramente, somos pecadores, não cometemos falhas. Mas não podemos viver no erro. Não podemos viver uma vida em que as pessoas olhem para nós e não consigam ver a Cristo. Como falamos ainda há pouco, Paulo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que ele procurava fazer. E nós também devemos procurar fazer no nosso dia a dia. Então, vamos terminar aqui o primeiro vídeo, que estudamos a introdução e o ponto 1, e depois vamos ter um segundo vídeo com o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.